Bom dia, meus irmãos. Nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus 21, 22. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus manda os seus discípulos irem à frente, que eles iriam encontrar uma jumenta com um jumentinho. Era para eles pegarem o jumentinho, dizer que o mestre precisava. Trouxeram, Jesus montou no jumentinho e foi entrando em Jerusalém, e diz o texto que todos espalhavam suas roupas pelo chão ou folhas de árvores, fazendo ali um tapete para uma entrada digna de um rei. E clamavam, né? Hosana, verso 9, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. A fama de Jesus já estava grande e por isso, ao chegar em Jerusalém, ele é saudado como um rei. E por falar nisso, você sabe o significado dessa palavra hosana? Hosana é um termo que vem do Antigo Testamento que significa salva-nos. Salva-nos, Senhor. Então, ao gritarem hosanas ao filho de Davi, né? Salva-nos, filho de Davi, e o filho de Davi faz uma referência ao Messias, ao Cristo prometido, aquele Salvador que viria da linhagem de Davi. Então salva-nos, ó Filho de Davi, ó Messias, né? É um reconhecimento de Jesus como sendo o Salvador. Muito bem. Verso 12, Jesus chegando lá, ele entra no templo e vê ali aqueles que vendiam e fazendo comércio, e ele expulsa todos dali e diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformais em covil de salteadores. Então Jesus expulsa aquilo. O templo não é lugar para comércio, é um lugar de oração, é um lugar de buscar a Deus. Então Jesus aqui deixa isso claro. Depois, logo de manhã, quando ele está voltando para a cidade, foi dormir fora, depois volta para a cidade. No meio do caminho encontra uma figueira e se aproxima dela porque estava com fome, mas não encontrou o que comer. Então ele deu uma ordem àquela figueira e a figueira secou no mesmo momento. Os discípulos ficaram admirados. E então, verso 21, Jesus diz: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isto acontecerá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Gente, isso causa confusão, porque as pessoas querem interpretar a Bíblia de maneira literal e então fazem as suas orações e aí as coisas não acontecem como ela pediu em oração e aí ela fica em conflito. Mas aqui está escrito: se eu pedir acreditando, eu vou receber. Bom, Jesus está ensinando um princípio máximo, né? Um princípio da oração, da dedicação, mas nós não podemos interpretar nenhum versículo isoladamente. Essa é uma regra de ouro na interpretação bíblica. Nenhum versículo, nenhum texto pode ser formulado doutrina pegando ele isoladamente. A Bíblia tem uma harmonia por completo. E então você vai perceber que os textos paralelos sempre mostram que é tudo conforme a vontade de Deus e não a nossa.
Então, não é simplesmente pedir, não é simplesmente crer, mas ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. E ainda mais sobre a questão da oração, é que o tempo de Deus não é o tempo nosso, certo? Deus pode te dar o que você está pedindo, mas talvez não seja hoje, talvez não seja esse mês, talvez não seja esse ano, mas talvez Deus venha te conceder isso. E por fim, Deus não dá coisas que venham ser para a nossa vaidade. Deus não se exibe e não está sujeito às nossas conveniências. Então, tem muita coisa que a gente pede que é só para conveniência, não é para glorificar a Ele. A partir do verso 23, tendo Jesus chegado ao templo, né, estava ensinando, os fariseus cercam a ele, né, e começam a questionar com que autoridade você está falando e fazendo essas coisas. E Jesus sabiamente confronta eles: olha, se vocês me responderam uma coisa, eu respondo vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles ficaram com medo de responder aquilo, temendo que o povo se voltasse contra eles, e falou: olha, a gente não sabe. E falei: se vocês não me respondem, então eu também não respondo vocês. Verso 28, a parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, o pai fala para o filho: olha, filho, vai trabalhar lá na vinha. O filho fala: beleza, pai, mas ele não foi. Falou que ia, mas não foi. O pai chega para o segundo, fala: filho, vai trabalhar na vinha. O filho fala assim: não quero, não vou. Mas depois arrependeu e acabou indo. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? É claro que foi o segundo. Né? Ou seja, não é o que se fala, mas é o que se faz. O primeiro falou que ia, mas não foi. O segundo falou que não ia, mas acabou indo. E aí Jesus aplica a ilustração, a parábola. Ele diz assim: ó, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Com isso, Jesus quer dizer o seguinte, que aqueles que se mostravam ser os religiosos, o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus, né, se eles não obedecerem, se eles não se converterem, se eles não se alinharem com a vontade de Deus, eles serão tal como aquele primeiro filho que falou que ia, mas acabou não indo. Agora, muitos dos que estão aqui ouvindo Jesus, pecadores, publicanos, meretrizes, estão dando ouvidos, convertendo. Então, essa é a grande questão. Muito cuidado para não se tornar um religioso, né, que venha só professar a sua fé da boca para fora. Em seguida, Jesus conta outra parábola, a parábola dos lavradores maus. O homem, dono da casa, plantou uma vinha, cercou de uma sebe, depois arrendou os lavradores. Quando chegou a época da colheita, ele envia os servos para receber os frutos, mas os lavradores mataram aqueles servos. Mandou outros servos, mataram também. Por fim, ele resolve mandar o seu próprio filho para receber o fruto lá da vinha dele, né? E eles olham e falam assim: esse aqui é o herdeiro. E pegam também e matam. E com isso ele está falando a respeito dele, porque Deus mandou os patriarcas, mandou os juízes, mandou os profetas, e o povo não deu ouvido a ninguém. E por fim Deus mandou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. O que fizeram com Jesus?
mataram. Ou seja, não deram ouvidos a Deus. Entramos no capítulo 22 e Jesus conta mais uma parábola, a parábola das bodas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados, e esses não quiseram vir. Os convidados não foram para o casamento do filho. Enviou outros servos, mas não quiseram vir também. Eles, porém, não se importaram. Veja, diz que não se importaram. Então, por fim, ele manda ir pelas encruzilhadas, os caminhos, e convidar todo mundo que encontrasse. Todo mundo. E reuniram todos os que encontravam, maus e bons. Quando começou a festa, o rei entra, está cheio de gente, e ele percebe ali alguém que não trazia uma veste nupcial, não estava vestida adequadamente para o casamento. E então ele ordena: amarrai-o, mãos e pés, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola se refere à questão da salvação. Muitos chamados, poucos escolhidos. Jesus conta a parábola semelhante à parábola do trigo e do joio. Ou seja, o evangelho é pregado a todas as pessoas, indistintamente, bons e maus. Todos são chamados para o reino de Deus, mas Deus, o Rei, vai escolher para si aqueles que lhe pertencem. Então, o evangelho deve ser pregado a todos. Nós não podemos ficar escolhendo, esse, não, aquele. Não, a gente prega, anuncia, chama a todos e o resto deixa com Deus. Depois eles têm novamente um encontro com esses fariseus e dessa vez eles perguntam para Jesus o seguinte: olha, é lícito pagar o tributo para César ou não? Querendo pegar Jesus. E Jesus fala assim: olha, me mostra uma moeda aí do tributo. Trouxeram um denário para ele, ele olha, né, tem a inscrição, efígie e inscrição. Né? Efígie é o retrato ali, né, do César, a gravura do César e a inscrição ali, né, as letras. E Jesus perguntou: de quem que é isso aqui, né? Essa imagem aqui, esse escrito aqui é de quem? Aí eles falam: é de César. Então Jesus responde: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fantástico! E a gente tem muito a aprender com isso, né? Dar a César o que é de César, pagar os nossos tributos, pagar os nossos impostos, né? Dar o que é certo nesse mundo, a gente vai cumprir. O que é lei, a gente vai cumprir. E o que é de Deus, a gente também tem que dar a Deus. Nosso coração, nossa vida, nosso amor, nossa dedicação, nossa fé, nosso trabalho. Os saduceus vieram questionar Jesus agora. Diz que esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E eles vêm testar Jesus e contam uma historinha lá. O cara morreu, aí a esposa ficou viúva, veio outro irmão, casou com ela, morreu também, veio outro e morreu, todo mundo morreu. Ela foi esposa de 7. E se esse negócio de ressurreição existe mesmo, quando ressuscitar, ela vai ser esposa de quem? Já que ela foi casada com 7? Aí Jesus fala: vocês, verso 29, eu gosto desse versículo. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Guarda isso. O erro procede da falta de conhecimento da Bíblia e do Deus da Bíblia. Então conheça Deus e conheça
os seus mandamentos, os seus ensinos, a sua doutrina. Senão, caímos em erro. Jesus fala a respeito do grande mandamento com os fariseus. Alguém pergunta, qual que é o grande mandamento? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele arremata, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus consegue de forma divinamente maravilhosa resumir todo o mandamento bíblico na questão do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E é isso mesmo, se você olhar lá o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, você vai ver que vai cair tudo nessa questão do amor, de amar a Deus e de amar o próximo. Então, queridos, o cristianismo é baseado no amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Que assim seja. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa fé com amor acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço e Deus te abençoe.